Chegando, conexão com os Estados Unidos neste momento chegou. Vai lá, Mari, boa tarde. Como é que foi o discurso do Flávio Bolsonaro? Foi convincente? Boa tarde, Fabiola, Carla, boa tarde para quem nos acompanha. Pois é, acabou em instantes aqui esse primeiro painel, né, da audiência pública, o segundo dia de audiência pública sobre as tarifas que os Estados Unidos ameaçam impor sobre o Brasil, tarifas de 25%. E quem abriu esse primeiro painel foi justamente o senador Flávio Bolsonaro, pré-presidenciável pelo PL, e ele fez uma fala de 4 minutos e 50 segundos, cronometrada, em que ele disse o seguinte, que o cenário político do Brasil mudará em 90 dias porque teremos eleições presidenciais e que, portanto, esse seria um mau momento para que os Estados Unidos agissem na imposição da tarifa e que, portanto, ele pedia que as tarifas não fossem impostas ao Brasil. Fabiola disse ainda que a experiência do ano passado, quando o governo Trump resolveu impor 50% de tarifas, naquele momento, inclusive, justificando pelo julgamento do próprio pai dele, Jair Bolsonaro, o que o Washington chamou de um caça às bruxas, né? A Jair Bolsonaro, enfim, citando as questões aí envolvendo disputas judiciais das big techs americanas no Brasil. Flávio disse que aquelas tarifas não ajudaram a quem elas pretendiam ajudar, que era o seu grupo político e o próprio governo americano. Isso porque, segundo o Flávio, mencionou rapidamente, tanto o governo Lula foi capaz de explorar politicamente essas tarifas e teve um ganho de popularidade naquele momento, quanto a China passou a absorver boa parte da exportação que o Brasil destinava aos Estados Unidos, que entrou no tarifaço e acabou desviada e reabsorvida por Pequim. Portanto, a economia brasileira não sofreu o abalo que os Estados Unidos pretendiam. Então, o Flávio diz que é um remédio que não funciona. Ele defende o Pix, diz que o Pix foi criado no governo de seu pai, que não prejudica as transações de cartões de crédito, de bandeiras como Visa e Mastercard, que o governo Trump tem acusado de estar levando desvantagem por causa do Pix, diz que isso não é uma realidade, que na verdade as transações dessas bandeiras inclusive aumentaram e que o Pix é uma solução de pagamento digital. E aí, Fabiola, ele cita tanto corrupção quanto censura. E nisso ele parece, na verdade, concordar com as críticas dos Estados Unidos ao Brasil. Ele, sem citar nominalmente Alexandre de Moraes, ele fala em decisões contrárias às empresas digitais dos Estados Unidos, de censura e que violariam os direitos humanos de americanos, a expressão que ele usa, inclusive, e também cita os casos de corrupção, desde o Mensalão, passando pela Lava Jato, INSS e Banco Master, e diz que todos eles aconteceram sob o governo Lula, que essa é uma chaga na sociedade brasileira, mas que os culpados estão claros e seriam os governos do PT.